Fala aí galera do Mangatube, beleza? Eu sou o Joey. Eu sou o Honor. Então nós somos a Mangatube, a sua rede de mangás no YouTube. Pessoal, não sei se vocês lembram, né, quem já acompanha o canal há algum tempo, eu contei os meus mangás, né, a minha coleção de mangás, já faz uns 2 anos atrás, tanto é que é o vídeo do canal que tem mais visualizações até hoje. E como já se passou todo esse tempo, eu não contei desde ali. Então vou contar de novo, eu vou contar então agora com vocês e mostrar em vídeo a minha coleção atualizada. Eu vou ser aquela assistente de palco, eu só vou segurar e guardar. Então eu vou mostrar pra vocês os mangás que eu tenho na minha coleção e a gente vai contar e ver quantos mangás eu tenho até agora. E vocês assim, olhando, vocês acham que tem mais ou menos quanto? Então dê seu palpite aí nos comentários e depois no final do vídeo você vê se acertou. Então vamos começar. O primeiro mangá é o Magi, né, o Labirinto da Magia, que está já aqui no Brasil, lançou aqui no Brasil. Do Magi eu tenho as 12 edições que lançou até o momento. É um mangá que ainda está em publicação. Agora é o Berserk, a nova edição que a Panini lançou. A edição reformulada do Berserk, ela é uma edição já de luxo, né, o papel especial. Do Berserk eu também tenho os 6 mangás que lançou até o momento. Então eu recomendo, que é um mangá muito bom e é legal, né, porque a gente tinha aqueles que eram um formato meio tankô. E agora ainda Berserk, que é um mangá muito foda, eles relançando novamente, é um mangá para qualquer colecionador ter. Esse Gigantomachia é do mesmo criador de Berserk, a Panini também lançou ele. É um mangá com uma história muito interessante, então quem curte os traços de Berserk, essa história também, né, que mistura bastante fantasia, eu recomendo que compre. É um volume único, só tem esse mesmo e é muito interessante. Zetsuen no Tempest é um mangá inspirado numa obra de Shakespeare, o Destruidor de Civilizações. Tem as 5 edições que a JBC lançou no momento. É um mangá assim muito interessante. Ele tem uma história assim bem mais séria. Ele pega assuntos que são abordados nas obras do Shakespeare. Então quem gosta também de uma história envolvendo um mistério, uma trama, eu recomendo. Tem aqui 2 mangás que foram lançados pela JBC esse ano. Um deles é o All You Need Is Kill e o outro que é o Zetman. Também 2 mangás mais adultos. Esse é uma história mais futurística e o Zetman é uma história um pouco mais obscura, né? Tanto é que ele é apelidado do Batman japonês. O All You Need Is Kill, ele tem 2 edições, mas eu só comprei a primeira edição. Não que eu não gostei, é porque eu não consegui comprar a segunda. E o Zetman, eu só tenho a primeira edição, que foi a que foi lançada até o momento. Então eu venho aqui e coloco mais 2 mangás. Cavaleiros do Zodíaco G. Eu ainda continuo só tendo aquelas 4 edições. Eu ainda não consegui ir em um evento especializado para poder comprar as outras. Então eu só tenho essas 4 edições. É uma história sobre os Cavaleiros de Ouro, só que um pouco antes da história que a gente conhece dos Cavaleiros, né? Do Seiya, do Shiryu, enfim. Elas passam alguns anos antes. Kuroko no Basket. Kuroko no Basket eu tenho as 12 edições que foram lançadas até o momento. É um mangá, né, logicamente fala de basquete. Eu não sou muito fã de mangá de esporte. Ainda mais se tiver aquela questão de poderzinho, assim, eu acho muito besta. Mas o Kuroko até que gosto, porque é uma história cativante. E então tenho as 2 edições que foram lançadas até o momento. Dos mais famosos agora, né? Um dos mangás mais famosos atualmente, né? Já foi finalizado aí, alguns não concordaram com o final. Mas já eu tenho as 12 que lançou até o momento. Ataque dos Titãs, né? Ou Shingeki no Kyojin, para os que gostam mais do nome em japonês. Eu tenho as 10 edições que foram lançadas até o momento pela Panini. Também é um mangá muito legal. Alguns reclamam um pouco do traço do autor no mangá, que é um traço um pouco mais rabiscado, né? Alguns não gostam de ler um mangá assim, mas eu acho uma história um pouco interessante. Eu sei que ela enrola bastante, mas não deixa de ser legal. Eu tenho as 10 edições lançadas até o momento, mais uma que eles lançaram também, a Panini lançou, o Ataque dos Titãs Sem Arrependimentos, que conta a história do comandante Levi, né? Como ele chegou até o posto
que ele está no momento. Então eu tenho 10 mais 1, totalizando 11. Hellsing. O Hellsing, eu tenho a primeira edição, que foi a Panini fez o relançamento dele, assim como a Panini fez com o Berserk. Então tem a primeira edição, que foi lançada até o momento reformulada, uma edição de luxo, com papel especial. Eles também melhoraram algumas traduções, deixando mais fiel ao original. Eu gostei bastante, claro, eu vou continuar, são só 10 volumes. Hellsing, então, só tenho o primeiro. Cavaleiros do Zodíaco, que é uma coisa que eu adoro. Next Dimension, que é uma nova saga que o mestre Kurumada lançou. O legal desse mangá, pessoal, é que além dele continuar a história de Hades, a história é totalmente colorida. O mangá, ele é totalmente colorido, diferente do que a gente está acostumado, né, que é tudo em preto e branco. Então, Next Dimension, eu tenho os 9. Degree Man. Degree Man foi uma coleção que ela já está há muitos anos, que foi lançada no Brasil e também já está um bom tempo parado, né? A autora da série, ela tá doente, então não tá conseguindo terminar o mangá. Eu consegui comprar essas edições, né, as primeiras 7 edições de um colecionador. Ele me vendeu todas essas 7 por R$70. Olha, eu saí até no lucro, porque R$10 cada, e a edição, principalmente a edição 1, que hoje em dia é bem rara, né, então ela sairia mais cara. Então eu achei que valia a pena, porque é um mangá que eu também gosto bastante, se bem que depois a história ela fica um pouco também enrolada, mas eu não poderia deixar de ter na minha coleção. Então, o Degree Man, eu tenho os 7 primeiros. Voltamos ao Hellsing. Hellsing, então, como todo mundo já sabe, ele foi lançado anteriormente pela JBC, mas naquele formato meio tankô, né? Eu tenho as 5 primeiras edições. Eu não sei se eu vou continuar essa, já que eles lançaram a edição mais atual, mas de qualquer forma ainda fica Astro Boy. Também foi um dos primeiros mangás lançados pela Panini e um dos primeiros mangás lançados também no mundo, né? Mas claro, essa é uma outra história, só que os personagens são os mesmos. Eu também, esse aqui eu achei bem baratinho em uma sebo, e eu resolvi pegar. A coleção inteira ela tem 2 volumes, 2 ou 3, se eu não me engano, mas eu só comprei o primeiro mesmo. Não sei se eu vou comprar os outros ou não. Mas de qualquer forma, Astro Boy. Muito bom, Vinland Saga. É uma história com várias reviravoltas, né? Conta a história do Thorfinn. Primeiro ele quer encontrar o cara que assassinou o pai dele, aí depois ele vira um escravo, enfim, tem várias reviravoltas nessa história. Não é aquela história que o mocinho sempre se dá bem, não. Ele também se ferra bastante. Ele está sendo lançado atualmente pela Panini e até agora ele tem 9 volumes. Não tem o negócio de protagonismo. Não, o protagonismo aqui não rola. Ô, mozão! Opa! Toriko, né? Um dos carros fortes da Jump hoje em dia, né? Assim que o One Piece acabar e Bleach também, garanto que vai ser um dos carros-chefes, né? O Toriko, ele é publicado atualmente pela Panini aqui no Brasil e tem até agora 14 edições. Eu tenho as 14 edições comigo e é um mangá essencial na coleção de qualquer um que curta esse universo dos mangás. Não sei quanto a você se é tão essencial ter na coleção quanto Yu Yu Hakusho. Ah, esse aqui é outro clássico, né? Yu Yu Hakusho, ele também tinha sido lançado anteriormente pela JBC, naquele formato meio tankô, e agora eles relançaram novamente, né, nessa edição de luxo, com folha diferente, a capa é um pouco mais dura do que a gente está acostumado. E até o momento ele tem 9 edições, e eu tenho as 9 edições comigo. Assassination Classroom, né? Ou Ansatsu Kyoshitsu, para quem gosta mais dos títulos em japonês. Desse, eu tenho as 6 edições que foram lançadas atualmente no Brasil. É uma história de comédia, né? Que depois ela fica um pouco mais séria, né? Que a gente sabe, não vou dar spoilers, mas é um item também fundamental na coleção de todo mundo. E eu tenho os 6 que foram lançados até o momento. The Seven Deadly Sins, ou, né, o Nanatsu no Taizai, para quem gosta dos títulos em japonês. É um mangá muito, muito bom para quem curte histórias de fantasia. Na minha opinião, eu acho o traço muito parecido com Dragon Ball. Então isso faz com que a história fique mais cativante, você goste mais dos personagens. Atualmente quem está publicando é a JBC. Até o momento temos 4 edições, né? A 5ª já saiu esse mês, mas eu ainda não comprei. E o bacana, né, que a lateral do mangá ela vai formando um desenho. Então quando você tiver a coleção completa, vai ficar um desenho bem bacana na sua coleção. Então, do Nanatsu no Taizai, ou The Seven Deadly Sins, eu tenho as 4 edições. Prophecy.
O outro mangá de mistério é uma história bem mais detetive, assim, policial. Ela lembra muito o cinema, né? Ela se passa em ritmo de cinema, que é corrido. É legal, é um mangá bem curto, ele tem apenas 3 edições, né? A história finaliza em 3 edições. E ele aborda, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui na camisa, que tem vários temas, né? Acho que aqui na capa fica melhor de visualizar. Tem temas, né? Como Facebook, Twitter, Skype, enfim, é um mangá que envolve sim tecnologia. Inclusive os crimes que ele comete são feitos através da internet. Ele avisa pela internet e cumpre tudo que ele avisou. Então é um mangá muito bom para quem curte esse tipo de história de mistério. Ó, eu não tenho nenhum, ó. Outro mangá então da minha coleção, né, que está sendo lançado atualmente pela Panini, é o Pokémon Black White. Diferente do que muitos pensam, não conta a história do anime, tá? Então esse aqui não é o Ash. Ele conta a história dos jogos, com os personagens dos jogos. Então é muito legal. A saga de Unova é uma que eu não gosto muito. Eu não gosto muito dos Pokémons de Unova. Mas o mangá ele tá me fazendo mudar de ideia, porque a história é muito boa. Atualmente foram lançadas 6 edições e eu tenho todas as 6. Sailor Moon. Um mangá muito criticado, falado que é muito feminino, é só pra garotas. Realmente é uma história mais voltada para garotas, mas isso não quer dizer que um homem não possa ler, né? Um homem não possa ler. Atualmente eu tenho só 6 edições. Da JB, né? JBC. Eu tenho só 6 edições. A coleção completa ela tem 12. Eu parei no meio, porque assim, não é uma... Eu gosto muito de Sailor Moon, mas não é assim uma coleção que eu tenho muita prioridade em terminar. Então eu vou deixar para comprar os mangás depois em algum evento, que até sai mais barato. Então eu tenho 6 edições de Sailor Moon, mais duas edições da Sailor Moon Short Stories, que são histórias mais curtas envolvendo outros personagens também. Também lançado pela JBC nesse formato de luxo. Enigma é um mangá que eu nunca tinha ouvido falar, eu comprei assim mesmo porque eu gostei da sinopse. É muito bom, também é uma história de mistério. Eu gosto bastante de mangás assim, de mistério, que te fazem querer ler logo a próxima edição. O mangá ele é completo em 6 volumes. Atualmente a JBC lançou os 2 e eu tenho os 2 aqui e super recomendo. Próximo é o Blue Exorcist, né? Ou a O no Exorcist para quem gosta dos títulos originais. Eu tenho 12 edições, se eu não me engano no Brasil tá na 13 ou na 14, eu ainda não comprei. Também é um mangá muito bom para quem gosta dessas histórias mais fantasiosas, né? Que envolve demônios, Satã, enfim. É muito bom, eu recomendo para qualquer um que goste de histórias assim. 12 edições? 12 edições que eu tenho até o momento. Beelzebub, outro mangá de comédia, né, e que foi um grande sucesso na Jump até a sua finalização. Alguns ainda são contra, né, acharam que o mangá finalizou muito cedo demais, né, outros falam que a comédia já estava ficando um pouco desgastante, mas de qualquer forma, também acho um mangá essencial na coleção de qualquer um que goste de comédia e de principalmente personagens cativantes. Então o Beelzebub, atualmente lançados 17 edições pela Panini. Outro mangá de mistério foi o Dalbit, que eu chamo de Rabbit Dalbit. Também recomendo para qualquer pessoa que goste de uma história assim de mistério, aquela história de que faz você querer ler logo em seguida o próximo volume. É um mangá curto também, ele tem apenas 4 edições, foi publicado pela JBC. Então, recomendo Dalbit para vocês que gostam de histórias de mistério. Agora, ou melhor em minha opinião, Diários do Futuro. Ou Mirai Nikki para quem gosta do título original. Isso. Mirai Nikki ele foi publicado também pela JBC. Ele tem 12 edições originais e mais 2 que é o Mirai Nikki Paradox e também o Mirai Nikki Mosaic, que conta primeiro a história, né, da número 4 e outro que conta algumas histórias curtas de outros personagens secundários na série. É um mangá que eu super recomendo, né, para quem gosta de histórias também envolvendo mistério, suspense, violência, ou para quem tem uma namorada muito psicopática igual a Yuno. Então, outro mangá que é também extremamente essencial na coleção de qualquer um que goste de mangá é o Reborn.
Reborn é publicado atualmente pela Panini. Ele tem até o momento 22 edições. Olha como fica lindo, porque eu gosto de mangá que a lateral é colorida. Por quê? Porque chama atenção na coleção. Fica muito bom. Então o Reborn tem as 22 edições lançadas atualmente. Agora tem o Mashima-en, que na verdade é um mangá que ele mostra histórias do Hiro Mashima, que é o autor de Fairy Tail, antes dele fazer sucesso. Então a maioria das histórias aqui são histórias que foram recusadas anteriormente, né, ou antes dele fazer sucesso, e histórias que ele publicou antes de Fairy Tail. Então é legal para quem gosta de conhecer, quer conhecer, né, na verdade, a história do autor, outras publicações dele, comprar o Mashima-en. E também com o Mashima-en tem o Retalha. É um mangá que conta, né, sobre os países do mundo como se fossem personagens. Eu não curti muito a história, não curti muito a narrativa, na verdade. Então eu só comprei o primeiro volume. Não sei quantos volumes tem até o momento, porque realmente a história não me interessou um pouco. Mas quem gostar de comédia, né, assim, pode comprar, recomendo. Uma história que até hoje eu queria que realmente continuasse, mas por motivos de força maior não continuou, foi o Blue Dragon Hallgrad. Pra quem não sabe, o desenhista dessa história é o mesmo que desenhou o Death Note, o Bakuman, né, que é o Takeshi Obata. É muito bom, o mangá é muito bom, ele teria tudo para ser uma história muito boa mesmo, de aventura, né, traz bastante aventura, essa história de espíritos, enfim. E por motivos de força maior o mangá teve que acabar com 4 volumes e aquele tipo de final bem apressado. Uma pena, que é um excelente mangá. Tem as 4 edições dele aqui. Monster Hunter Orage é um mangá também que foi feito pelo autor de Fairy Tail, antes do Fairy Tail, logicamente. E ele conta a história, principalmente os vilões, né, os personagens, os monstros do jogo Monster Hunter. É um mangá também que só tem 4 edições, ele também teve que finalizar às pressas, pelo quase o mesmo motivo que o Blue Dragon, né? 4 edições de Monster Hunter, Jogo do Rei. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de mangás de mistério. E, claro, Jogo do Rei é uma história excepcional. Eu gostei muito da história. Eu só não curti muito o final. Eu achei que a história foi tão boa e o último capítulo ferrou a história toda. Mas isso vai de opinião para opinião. Se você gosta, não gosta, enfim. Recomendo para todo mundo que gostar desse tipo de história. E temos aqui também, né, Sakura Card Captors. Ele foi lançado, sim, anteriormente pela JBC. Eu comprei essa edição de luxo que eles lançaram. Eu não tenho toda a coleção completa, que são 12 mangás, mas eu tenho aqui os 4 primeiros volumes. Como eu falei para vocês, né? Assim como Sailor Moon. É uma história que eu gosto bastante, mas não é uma prioridade na minha coleção no momento.